Fala pessoal, vamos iniciar agora aqui a resolução 780 de 2025, que fala justamente sobre a organização da Assembleia Legislativa do Ceará. Antes de começar a aula, gostaria que você deixasse o like no vídeo para ajudar esse conteúdo aqui a chegar a mais pessoas e também se inscrever no canal. Muita gente que assiste o nosso conteúdo não é inscrito e perde muito assunto legal aqui, tá bom? Começando aqui sobre o que esta resolução ela regula, pessoal. Iniciando aqui no artigo 1º da resolução, que define o objetivo e o escopo da norma, certo? Essa resolução, pessoal, ela regula especificamente dois temas centrais. O primeiro é a estrutura organizacional da Assembleia, delimitando seus órgãos, a hierarquia interna e as competências de cada setor. O segundo tema abrange os cargos em comissão e as funções comissionadas, definindo suas denominações, a distribuição pelas áreas e a simbologia correspondente, certo? Vamos agora ver aqui uma visão geral sobre os 5 grupos de órgão da ALES, né? O segundo artigo da resolução, ela apresenta a macroestrutura da ALES, organizando todos os órgãos da casa em 5 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo da administração superior, composto pela mesa diretora, que detém o comando político e administrativo da instituição. Esse segundo grupo, pessoal, é o grupo que reúne as estruturas parlamentares, abrangendo o plenário, as comissões e os gabinetes, que são os locais onde as atividades legislativas acontecem de fato. Em seguida, temos aqui o grupo de promoção à cidadania, focando no atendimento direto à sociedade por meio de órgãos como o PROCON, Comissão de Direitos Humanos e a CIAD, certo? O quarto pilar é voltado à pesquisa, educação e memória, abrangendo setores institucionais e acadêmicos de peso, como o CEA, CEAE, né? Inesp, Unipasse e o MAUSE, certo? Por fim, o quinto grupo ele cuida da direção e assessoramento, englobando a estrutura exclusiva, né? Que executa a parte executiva, né, da Assembleia, que é a diretoria geral, né, a direção, parte da coordenadoria, ok? Vamos agora entrar na parte da hierarquia, está elencada aqui no artigo 3º. Aqui, pessoal, as bancas costumam cobrar bastante esses 3 níveis aqui, certo? Subordinação. Tem os subordinados à mesa diretora, que é aquele órgão lá onde tem maior poder e concentra a maior parte da diretoria, certo? Tem o subordinado à presidência, o subordinado à diretoria geral. São esses 3 níveis de subordinação. Subordinados à mesa diretora, temos aqui a diretoria geral, a controladoria, a procuradoria geral, a COT, a Previdência Parlamentar, o Desenvolvimento Institucional, o PROCON, o Comitê de Violência, o Escritório Frei Tito, né? O INESP, a MAUSE, como eu citei, o CEAE, né? E a Unipasse. Todos esses são voltados aqui à mesa diretora. O que as bancas de prova faz? Pega, por exemplo, a diretoria geral e diz que é subordinada à presidência. É um exemplo prático aqui do que a banca costuma cobrar, certo? Normalmente, o que ela cobra? Ele pega aqui, ó, a presidência, né? E ele diz, basicamente, que um desses órgãos da mesa diretora é subordinado à presidência. Justamente isso que a banca costuma cobrar, certo? Por isso que é bom você decorar todos esses órgãos. Você coloca, tipo assim, decore quem é subordinado à mesa diretora, você já vai ter uma noção para quando chegar na hora da prova, você saber diferenciar, ok? Subordinado à presidência temos somente poucos, né, comparado à mesa. Temos comunicação legislativa, sistema da Alesse de comunicação, eventos, parte da polícia, certo? Responsabilidade social, centros de conflitos e subordinados à diretoria geral são apenas 3. Ou seja, tem a diretoria administrativa e financeira, a diretoria legislativa e o departamento de documentação, ok? Avançando aqui para a mesa diretora, que é o órgão superior, como a gente já falou, certo? O artigo 3º, ele define, né, a composição da mesa diretora, que é um órgão máximo da administração superior da ALES.
Essa estrutura colegiada, ela segue uma hierarquia clara e composta por 7 cargos eletivos. Temos a presidência, que é a primeira, né? Primeiro cargo aqui. Temos também a primeira, segunda vice-presidência, seguido pelas primeira, segunda, terceira e quarta secretaria para dar suporte operacional. Essa secretaria serve para dar suporte a esse colegiado. A estrutura ela conta também com o secretário executivo da mesa diretora, o órgão técnico responsável por prestar o assessoramento administrativo, né? E organizar as pautas das reuniões, assim como lavrar também e encaminhar todas as publicações oficiais do grupo. Guarde bem essa divisão de tarefa, pois as bancas adoram cobrar isso daqui. Não esqueça a composição. A primeira presidência, né? É a presidência como primeiro aqui. Aí depois tem duas vice-presidências, né? A primeira vice e a segunda vice-presidência. Temos as 4 secretarias, certo? Tudo isso aqui compõe a mesa diretora. Não esqueçam disso aqui na hora da prova. Na hora da prova, o que vai aparecer aqui? Vai dizer que tem 5 presidências, tem 4 presidências, mas não é, são 3. São a primeira, segunda, quer dizer, a presidência, a primeira e segunda presidência, certo? São 3 presidências, ok? Vamos dizer que são 5 secretarias, mas na verdade são só 4, certo? Não esqueçam essa estrutura na hora da sua provinha. Vamos agora falar sobre os órgãos parlamentares, avançando aqui para o artigo 6º, né? Que detalha os grupos parlamentares que formam o núcleo de atuação da política, né? Da legislação da LES. O ponto de partida é o plenário, consagrado como órgão deliberativo máximo. O órgão deliberativo máximo é o plenário. Qualquer coisa que acontecer lá, recorre ao plenário, que é aquele órgão máximo, certo? Em seguida, pessoal, do plenário, temos também a articulação política e a coordenação, né, dos trabalhos, que ocorre aqui no Colégio de Líderes. Logo abaixo do plenário temos o Colégio de Líderes, que tem uma natureza política consultiva. Ele faz a deliberação por consenso, né, ou maioria absoluta, tá bom? Logo abaixo temos o Conselho de Ética, né, que zela pela conduta do parlamentar. Lembrando que tem que ter todo um decoro, as pessoas não podem se comportar de qualquer jeito, tem que seguir o Conselho de Ética, certo? Tem até as punições para quem não segue. Temos também a ouvidoria, que ele fala, que a gente também já tratou no regimento interno, a ouvidoria ela traz a voz do povo para dentro da Assembleia, né? Que ela fala da interlocução do cidadão com o legislativo, é o porta-voz, basicamente, certo? Ele traz os assuntos de fora para trazer pautas dentro do legislativo. Temos também a corregedoria, que são as normas regimentais e disciplina, né? Que a corregedoria, ela normalmente faz a norma da Alesse. Temos também a Procuradoria Especial da Mulher, que foi até uma inovação para trazer o direito da mulher e a participação feminina na Alesse, certo? Além disso, temos também as comissões, são permanentes e temporárias. A gente vê bem isso, esse registro das comissões, sobre exatamente na parte do regimento interno, certo? Temos a comissão permanente e temporária, que ela examina as matérias e emite os parecer e também fiscaliza o poder executivo, certo? Temos também entre os órgãos, o Gabinete dos Deputados, que faz aquele apoio institucional do exercício do mandato, né? Tem assistência administrativa, técnica e política. E um observatório bem interessante é o Observatório da Mulher Cearense, que é vinculado à Procuradoria da Mulher. Bastante atenção a isso aqui, que isso aqui é novidade, pode cair em sua prova. Aula. Vamos analisar agora os órgãos de promoção à cidadania, que materializa a atuação social da Alesse, tá bom? O primeiro órgão é o PROCON da Alesse. Ele atua na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais dos consumidores, né? Como detalhe importante para sua prova, sabe que ele é formalmente presidido pelo deputado que ocupa a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, certo? Ele também integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Na mesma linha de apoio social, temos também o escritório Frei Tito, que é um órgão que presta assessoramento jurídico popular e gratuito às comunidades vulnerabilizadas, certo? Sendo presidido pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa.
Outro órgão de extrema relevância é a CIAT, que é focado no atendimento especializado de crianças e adolescentes de transtornos de espectro autistas e síndrome de Down, contando também internamente com duas estruturas bem específicas. Tem a célula TEA, né, e a célula da síndrome de Down. Por fim, a estrutura desse Promoção à Cidadania fecha com o Centro de Conflitos, que trabalha com a mediação, conciliação e a promoção da cultura de paz, né, no âmbito do Estado, exercendo também o papel técnico de subsidiar as decisões legislativas com dados práticos e indicadores sociais, ok? Vamos agora falar um pouco mais sobre o PROCON em detalhe. PROCON, pessoal, está elencado aqui nos artigos 18 a 23. A estrutura interna do órgão é dividida em duas unidades operacionais. Tem a célula de atendimento ao consumidor, responsável pelo primeiro contato e triagem, né? E também a célula de processos administrativos, que conduz os trâmites jurídicos e litigiosos. Conforme o artigo 21, o procedimento administrativo ele inicia-se formalmente com a reclamação do consumidor ou da entidade representativa, né? E o cidadão pode fazer essa abertura pessoalmente, por e-mail ou por qualquer canal oficial disponível. Caso haja um consenso na audiência, o acordo celebrado deve ser assinado obrigatoriamente pelas partes envolvidas e também por um membro do PROCON para ter essa validade. No artigo 20, encontramos aqui as principais competências desse órgão, né, que consiste em receber e analisar as denúncias dos consumidores e também incentivar a conciliação e celebrar termos de ajustamento de conduta. Também ajuda a promover ações de educação para o consumo e prestar assistência jurídica gratuita. Lembre-se ainda que o PROCON da Alesse integra oficialmente o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado às diretrizes da Lei Federal 8.078 de 90 e do Decreto 2.181 de 1997. Bom, entrando agora no grupo de direção e assessoramento, destacado aqui no artigo 39, a diretoria-geral é um órgão central, né, da direção executiva da Alesse. Cabe a ela a missão de planejar, coordenar, autorizar licitações, controlar atividades e manter a disciplina dos servidores da casa. Para operacionar tudo isso, a estrutura é subdividida em três grandes eixos especializados. O primeiro eixo é o eixo administrativo-financeiro, responsável direto pela gestão de pessoas, finanças e fiscalização dos contratos. O segundo eixo é o legislativo, focado no suporte ao processo legislativo, assessoramento das comissões e consultoria técnica. O terceiro eixo e último é o de documentação e informação, encarregado pela gestão da documentação e da preservação memorial da instituição da Assembleia. Certo? É fundamental ter em mente que cada uma dessas diretorias possui departamentos, células e núcleos próprios. Memorizar essa hierarquia é muito importante, pois as bancas amam cobrar esses assuntos aqui, tá bom? Os três pilares aqui: a administração financeira, a legislativa e a parte da documentação e informação. Vamos falar agora sobre a diretoria administrativa e financeira, que concentra a gestão interna da casa. O primeiro órgão de destaque é a Central de Contratações. O que ela faz? Ela é responsável por coordenar as licitações e as contratações diretas de todos os órgãos da Alesse, abrangendo tanto a fase interna de planejamento quanto a fase externa de disputa. Logo em seguida, temos também o Departamento de Administração, encarregado pela logística, suprimentos e serviços de engenharia. Bom, também faz fiscalização de contratos. A execução orçamentária fica em cargo do Departamento de Finanças, Orçamentos e Contabilidade, que cuida de toda a gestão financeira e contábil da Assembleia. Para cuidar do funcionalismo, né? Funcionalismo atua esse processo de Departamento de Gestão de Pessoas, que é o responsável pelos cargos, folha de pagamento, né, aposentadoria e avaliação do desempenho dos servidores. Por fim, temos aqui a estrutura
do Departamento de Saúde e Assistência Social, focado na saúde dos parlamentares, servidores e dependentes, destacando por ser uma célula, né, 13, na verdade, possui 13 células especializadas que guardam essa parte da saúde, tá bom? Guardem bem esses tipos de departamento, porque são questões de prova com certeza. Tudo é questão de prova, mas aqui eu estou focando nos pontos principais da redação, para você não ficar lendo textos e mais textos. Aqui é o que a banca gosta de cobrar. Passando aqui para a diretoria legislativa, elencada aqui no artigo 52 a 60, entramos na parte da diretoria, cuja missão institucional é garantir o regular funcionamento do processo legislativo. Isso envolve coordenar a transmissão, né? Tramitação, na verdade, de proposições, prestar assessoramento técnico direto às comissões do plenário, além de realizar a governança de todos os dados legislativos da Casa. Para cumprir esse papel, a composição é dividida em 4 grandes estruturas. A primeira delas é o departamento do plenário, né, responsável pelo apoio técnico às sessões da mesa diretora. A segunda é a coordenadoria de comissões, que dá suporte técnico e administrativo aos colegiados temáticos. A terceira é o escritório edil, focado na integração com as câmaras municipais e no fortalecimento democrático interinstitucional. A quarta é a estrutura de consultoria legislativa, encarregada de elaborar estudos, pesquisas e minutas de proposições, o qual divide internamente em 5 núcleos temáticos, conforme o artigo 60. Tem a administração pública e sustentabilidade, tem também a econômica, né? Tem a transporte e inovação, a logística social e, por fim, a gestão de projetos e processos. Fique atento a esses núcleos, pois a função da logística é de assessoramento técnico e são muito valorados aqui na parte de prova, certo? Essa logística aqui, ó. Não é logística, é logística, ok? Voltando aqui ao órgão de assessoramento, vamos aqui dar um destaque aqui nos órgãos de assessoramento. Temos primeiro aqui a controladoria, certo? Controladoria. Qual é o responsável aqui pela controladoria? A controladoria ela é responsável pelo controle interno e auditoria da casa, detendo acesso livre e irrestrito, não esqueça essa palavra, irrestrito a pessoas, sistemas e documentos. A norma determina que seus servidores eles sejam perfeitamente efetivos, certo? Na verdade, é preferencialmente efetivos e também tem que ter graduação em economia, administração, direitos ou ciências contábeis. Mas na área de contabilidade, tem que ter formação nessa área, sendo expressamente vedado a eles participar de comissões de licitação ou processo de direção de gestão. Okay? O segundo órgão de relevância é a Procuradoria Geral. O que a Procuradoria faz? Ela é encarregada da representação judicial e extrajudicial da Assembleia e da emissão de pareceres de caráter vinculante no âmbito administrativo. Como prerrogativa, é importante destacar que a função dela é representar judicialmente parlamentares e servidores em ações decorrentes de atos praticados no exercício das suas funções, além de manter um programa próprio de estágio para estudantes de direito. Por fim, temos a Coordenadoria de Tecnologia e Informação, a COT, né? O que ela faz? Ela é encarregada de planejar e supervisionar as políticas e soluções tecnológicas da instituição. A COT também é composta internamente, né, por 5 células, na verdade, 5 células especializadas. Tem a célula de apoio e governança, a de infraestrutura, atendimento, sistema de informação e, por último, a célula de vídeo monitoramento. Aprofundando nas regras da Procuradoria-Geral, vamos analisar agora as competências. Tem as competências essenciais aqui das procuradorias, ok? Como foco de um ponto de prova clássico, muitos confundem aqui
a diferença entre os efeitos de seus pareceres, ok? O artigo 82 nos traz aqui a ideia de representação judicial. A Procuradoria ela pode atuar na defesa de parlamentares, ex-parlamentares também, não é só parlamentares, tem ex-parlamentares, não esqueçam disso, certo? Servidores e ex-servidores em ações judiciais decorrentes de atos praticados no exercício regular das suas funções. Okay? Eles tentam proteger esses servidores agindo no exercício das suas funções. Se acontecer algum ilícito, aí é com a pessoa. Agora, se ele tiver no exercício das suas funções, a Procuradoria ela representa ele judicialmente. Para que essa defesa aconteça, a norma exige o preenchimento de 3 requisitos cumulativos: requerimento formal do interessado, inexistência de conflito com os interesses institucionais da casa, né? E a conformidade do ato com a orientação jurídica prévia da Procuradoria. Um detalhe importante é que essa representação pode ocorrer mesmo após o desligamento do cargo, desde que o ato questionado tenha sido praticado no exercício das suas funções. Sempre lembrar, tem que ser no exercício das suas funções. No que diz respeito aos pareceres e efeitos, o artigo 83 estabelece que a Procuradoria ela pode editar pareceres normativos e enunciados que possuem, né, efeitos estritamente vinculados no âmbito da administração interna da Alesse. Por outro lado, quando olhamos para o âmbito legislativo, o artigo 84 determina que os pareceres emitidos para subsidiar a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ele possui caráter meramente opinativo, não delibera, ele só faz a opinião, é opinativo. Guarde bem essa distinção, pois isso aqui pode cair em prova, tá bom? A macroestrutura da ALES, entramos nos órgãos de pesquisa, educação e memória, fundamentais para o suporte acadêmico e histórico do Poder Legislativo do Ceará. O primeiro destaque é a CEAE, esse nome aqui, ó, que é o Centro de Estudos e Atividades Estratégicas. Ok? O que acontece no CEAE? A missão dele é fornecer embasamento técnico e científico para a formulação de políticas públicas. Como detalhe importante para a prova, toda a produção documental da CAE pertence à ALES, certo? E fica sob custódia do INESP. Já o INESP é um instituto de estudo e pesquisa e possui uma relevância jurídica destacada por estar expressamente previsto no artigo 49 da Constituição do Ceará. Ele atua no fornecimento da representação política, no desenvolvimento de pesquisa e também na edição de publicações oficiais. No campo da capacitação, entramos aqui na Unipasse. O que a Unipasse faz? A Unipasse, pessoal, é a universidade, né? Uma escola superior do parlamento, ok? Responsável pelo curso de pós-graduação, cursos livres também e formação continuada para servidores e cidadãos em geral. Além de curso de graduação por meio de parceria, graduação por meio de parceria com algumas instituições parceiras, ok? Por fim, o pilar de preservação histórica é representado pela MAUS, que é o Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará, também conhecido como Memorial Deputado Pontes Neto, que atua na salvaguarda da cultura e história do Poder Legislativo do Ceará. Está estruturado também internamente em 2 unidades. Tem a célula de pesquisa e história, né, e a célula de educação. Entramos aqui no artigo 94 agora. Falar sobre os membros natos, tá bom? É dividido em 2 blocos aqui, o 94. O primeiro bloco é os membros natos, composto pelo presidente da Alesse, né? E por um deputado identificado pela mesa. Indicado, na verdade, pela mesa. E exerce a presidência no centro, ok? Acompanhando por 7 deputados. Aqui, o que acontece? Os membros natos, um membro, ele é presidente, né, da Alesse, e é acompanhado por 7 deputados. O presidente da Alesse é indicado pela mesa e ele é por 7 deputados com currículo acadêmico e experiência compatível, né, com aquele cargo, respeitando a proporcionalidade partidária, beleza? Além disso, a estrutura conta com um secretário executivo, ok? Cujo caso é de livre comissão,
ou seja, livre nomeação e exoneração pela mesa diretora. O segundo bloco traz os membros temporários, que são os membros temporários. O que acontece aqui? Eles são convocados apenas para participar de estudos ou atividades específicas, englobando deputados representantes de comissões temáticas, assessores legislativos, cientistas e especialistas de notório saber. Para os assessores legislativos que devem atuar na CEAE, que a gente falou lá em cima, o artigo 98 impõe requisitos rigorosos de qualificação técnica. Quais são esses requisitos? Então, esses requisitos, além de ter o notório saber profissional, ele deve cumprir alternativamente uma das duas condições, ou possuir pós-graduação stricto sensu, combinada com um mínimo de 2 anos de efetivo exercício no cargo ou função, ou, se não tiver pós-graduação, possuir mais de 4 anos de efetivo exercício na área específica do projeto em desenvolvimento. Por fim, o artigo 95 estabelece a regra, né, para as deliberações na CEAE, que é determinando que as decisões do comitê são tomadas pela maioria dos votos de seus membros natos. Não esqueça, são membros natos. Ok? Continuando aqui, vamos falar agora da estrutura da Unipasse, que é como se fosse a Universidade da Assembleia. O que acontece aqui? Conselho acadêmico, pessoal. O Conselho acadêmico aqui da Unipasse esse órgão é o órgão deliberativo máximo, é esse conselho acadêmico. Ele possui uma exigência técnica rígida para a sua composição. No mínimo, 70% de seus membros devem ser profissionais da área educacional. Não esqueça disso. 75% mínimo. 75% tem que ser da área, né, de profissionais da área. Ok? Continuando aqui, temos o vice-presidente. Né? O vice-presidente são deputados em exercício indicado pelo presidente da ALES, certo? O mandato é de 2 anos e é reconduzido por mais 2 anos. A diretoria de pesquisa, na parte da diretoria, o que acontece aqui? A pesquisa de pós-graduação tem que ter a qualificação de servidores no ensino superior, pode ser até EAD, ok? Em relação à biblioteca César Caos de Oliveira, a unidade é voltada para o apoio acadêmico e o desenvolvimento do conhecimento parlamentar. Finalizando aqui a estrutura, temos aqui a governança, tá bom? Governança, que é a COG, ok? COG é o Comitê de Gestão Estratégica, que está elencado aqui entre os artigos 115 a 126. Este comitê é o órgão central responsável por implementar a governança corporativa na casa, integrando essas ações de planejamento estratégico, de gestão de risco, de controles internos. É um programa de integridade, não esqueçam disso. O modelo de governança adotado segue a metodologia clássica das 3 linhas de defesa. Um ponto recorrente de avaliações é essa parte aqui das 3 linhas, certo? Não esqueçam disso. Olha só como é que é a primeira linha. A primeira linha ela é formada pelos órgãos de gestão e assessoramento direto, que executam os processos no dia a dia. A segunda linha ela é composta pelo órgão especializado em monitoramento e segurança, encarregado de supervisionar esses riscos. Já a terceira ela é representada pela controladoria, que atua como uma auditoria interna e independente, avaliando a eficácia de toda a estrutura. Para a realização dos trabalhos do comitê, a norma também fixa regras temporais de quórum muito rígidas que merecem atenção. A reunião ordinária na COG deve ocorrer obrigatoriamente a cada 2 meses. Caso seja necessário uma reunião extraordinária, a convocação deve obedecer a uma antecedência mínima de 3 dias úteis. Por fim, para qualquer reunião do comitê que ela seja legalmente instalada e iniciada, a resolução exige um quórum mínimo de 1 terço, na verdade, né? 1 terço dos seus membros.
Agora vamos entrar no segundo grande tema da resolução, que é os cargos em comissão e as funções comissionadas. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 127, que os cargos em comissões eles possuem duas subdivisões principais, das siglas ALS1 e ALS3, que correspondem aos cargos de direção, assessoramento superior. Enquanto as siglas AL1 e AL6 abrange as funções de chefia e assessoramento, certo? Que é muito cobrado em prova. Em relação às regras de proteção à carreira de boa gestão, a norma impõe uma reserva técnica obrigatória. No mínimo, 20% desses cargos devem ser preenchidos por servidores efetivos ou ocupantes de funções do próprio Poder Legislativo. Não esqueça desses 20%, é um mínimo de 20%. Ok? Seguindo adiante, lembre-se também da competência para o provimento de nomeação desses cargos, certo? Competência exclusiva da mesa diretora, ok? Mesa diretora é quem faz o provimento. Em relação aqui aos termos, né, das funções comissionadas, são subdivididas em duas categorias específicas. O bloco vai do FNC1 ao FNC18. É votado para o coordenador do grupo ou programas de trabalhos internos. Já as siglas que vão do ASP1 a ASP35 refere à estrutura de assessoramento parlamentar. Um detalhe crucial é o seguinte: diferentemente dos cargos em comissão, a competência para o provimento das ações comissionadas pertence diretamente ao presidente da ALES. Não esqueça dessa parte. Para fechar, o artigo 137 ele fixa limites quantitativos muito claros. Cada gabinete de deputado deve respeitar o limite mínimo de 5 assessores e o teto máximo de 35 assessores. O mínimo é 5 e o máximo é 35. São limites aqui para assessores. Além disso, os grupos de programa de trabalho possuem restrições orçamentárias. A Assembleia pode instituir, no máximo, 30 grupos por legislatura e cada um deles pode contar com, no máximo, 58 integrantes. Okay? Aprofundando agora nas regras de pessoal dos parlamentares, o artigo 138 a 143 traz uma exceção muito importante, a possibilidade de nomear assessores adicional de acordo com a função política exercida pelo deputado, extrapolando aquele limite base de 35 assessores por gabinete. A gente não ajudou que o limite base são 35 assessores por gabinete. A resolução também ela traz uma extrapolação desse número. Por exemplo, se ele for suplente da mesa diretora, ele tem direito a marcar um assessor até o nível 14 da tabela de retribuição. Okay? Para o vice-líder, ele também tem direito a mais um assessor até o nível 14. Ok? Para o presidente de comissão permanente, ele pode pegar mais 2 assessores, extrapolando o limite. Para um líder de bancada, que não pode ser acima de 8 deputados, mais 2 assessores, igual ao superior. Na verdade, o líder de bancada igual ao superior a 8, ele pode pegar mais 2. Líder de bancada maior que 8, né? São 3 assessores. Ok? E a mesa diretora também pode ter 3 assessores. Com isso, a gente encerra aqui nosso estudo da legislação e aqui temos a tabela de prazo dessa resolução 780, ok? Não esqueça de estudar isso aqui uma semana antes da prova, então um dia antes, tá bom? Que cai muita questão de prazo. Vamos agora resolver questões desse assunto. Só agora vamos resolver questões da legislação aqui 780 de 2025. Vamos lá para a primeira questão. Considerando as disposições da estrutura organizacional da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, assinale a alternativa correta no que concerne aos níveis hierárquicos e à subordinação dos órgãos administrativos. Só aqui é aquele fluxograma que eu mostrei na aula, que é muito importante decorar. Por quê? Porque muita questão aborda isso. Vamos lá. A controladoria
A Controladoria, a Procuradoria-Geral e a Coordenadoria da Polícia são órgãos subordinados diretamente à mesa diretora, dada a relevância das funções de assessoramento e controle. Não, pessoal. A Controladoria e Procuradoria-Geral estão corretas. No entanto, pessoal, a pegadinha é o seguinte: a, a presidência, a coordenadoria de polícia é subordinada à presidência, certo? A coordenadoria de polícia aqui já está incorreta, certo? A única incorreta aqui é a coordenadoria de polícia. Lembre de estudar nos slides, aquela parte do fluxograma que a gente estudou hoje. Vamos lá. Letra B. O detalhamento das competências internas e subdivisões hierárquicas do órgão da ALES poderá ser objeto de ato normativo, na verdade, de ato normativo da presidência, vedado delegação da mesa diretora. Está incorreto porque o erro está a apontar que é a presidência. Por quê? Porque o ato normativo é da mesa diretora, certo? Ele poderá ser objeto da mesa diretora. Letra C. O Comitê de Responsabilidade Social e o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil integram a estrutura administrativa como órgão subordinado diretamente à presidência. Isso aqui está certo. Ó, o Comitê de Responsabilidade Social e o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil. Está correto, porque é a presidenta que coordena isso aí. São subordinados à presidência. Letra C, o gabarito da primeira questão. Segunda questão, vamos lá. Segunda diz o seguinte: a respeito das atribuições expressas da Secretaria Executiva da Mesa Diretora, assinala as alternativas a seguir e marca correta. Letra A. Compete à Secretaria Executiva da Mesa Diretora submeter os atos aprovados diretamente à sanção ou promulgação governamental, pulando a etapa de publicação no Diário Oficial. Não pula essa etapa não, tá bom? A letra A está incorreta. Letra B. O registro e início da tramitação legislativa das resoluções aprovadas pela mesa diretora ocorre no próprio âmbito da Secretaria Executiva, antes do envio ao departamento do plenário. Não é porque a Secretaria Executiva ela encaminha as resoluções aprovadas ao departamento do plenário e é neste, que é no plenário, que ocorre o registro do início da tramitação. Então, letra B está incorreta. Letra C. Diante de deliberações tomadas em reuniões da mesa diretora e do colégio de líderes, cabe à Secretaria Executiva lavrar as atas registradas de forma integral e literal de todos os pronunciamentos ocorridos. Não é de forma literal, é sucinta, certo? É de forma, como eu posso dizer, sintética. Não é de forma literal, é de forma mais sintética. Não é tudo que ele coloca lá, não. Coloca de forma mais sucinta, certo? Letra D. É atribuição da Secretaria Executiva da Mesa Diretora organizar a parte das reuniões da mesa diretora e comunicar a convocação de reunião destas, no caso da reunião da mesa, ou do colégio de líderes, exatamente, é atribuição da Secretaria. Então, letra D é o nosso gabarito da segunda questão. Vamos para a terceira questão. O título 2 do texto legal divide a estrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em diferentes categorias funcionais. Com base na classificação legal dos órgãos da ALES, assinala a alternativa que apresenta correta e exclusivamente os órgãos classificados como parlamentares. Letra A. Plenário, Corregedoria, Procuradora Especial da Mulher e Gabinetes dos Deputados Estaduais. Letra B. Conselho de Ética Parlamentar, Ouvidoria Parlamentar, Mesa Diretora, Comissões Permanentes. Letra C. Colégio de Líderes, Secretaria de Defesa das Prerrogativas Parlamentares e Centro de Prevenção e Resolução de Conflito. Letra D. Gabinete de Deputados Estaduais, Comitê de Prevenção e Combate à Violência e Ouvidoria Parlamentar. Letra E. Escola Superior do Parlamento Cearense, Unipass e Plenário e Comissões Temporárias. Qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse PDF aqui, ao todo, pessoal, temos 40 questões aqui para vocês treinarem. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado para adquirir o material, apenas R$ 29,90. E outra coisa, pessoal, os slides é muito importante você ter uma olhada uma semana antes da prova para refrescar tudo aquilo que vocês estudaram. Tá bom? Até o próximo vídeo.